Hoje nós vamos falar sobre desequilíbrio e obsessão. Eu tô aqui nos últimos dias dessa viagem ao Japão que eu tô fazendo atualmente. Ela é a finalização da Experiência Tóquio, que é uma viagem que eu faço todos os anos com alunos do meu curso online de japonês. Eles foram embora ontem, eu fico mais alguns dias para resolver algumas pendências de reuniões e encontros que eu tenho que fazer aqui com algumas empresas parceiras do departamento de intercâmbio desse meu negócio digital. O ponto do desequilíbrio é o seguinte: se nós pararmos para pensar, a vida que você leva hoje, os resultados que você tem hoje na vida em todos os aspectos, mas vamos focar um pouco mais na área financeira e de negócios, que é o que a maioria das pessoas buscam dar algum salto, ele é fruto daquilo que foi construído no passado, e lá no passado tem aquelas coisas que são diretamente resultados da nossa própria ação direta, como consequências do ambiente, coisas externas que aconteceram, e o conjunto de ações que nós temos hoje, a rotina que nós vivemos hoje, aquilo que nós fazemos hoje e que mantém a nossa vida em certo equilíbrio, independente de você gostar desse equilíbrio ou não, independente de você gostar do patamar que a sua vida está hoje ou não, esse equilíbrio que ela leva hoje e a rotina que você vive hoje, ele é capaz apenas de sustentar isso que já foi construído e que você tem hoje. E se você observar em pessoas que conseguiram dar um salto nos seus negócios, nas suas vidas, conseguiram mudar alguma coisa de forma significativa, você sempre vai notar um padrão, quase sempre vai existir esse padrão, em que em algum momento existiu uma obsessão para fazer essa mudança em determinado aspecto, e para fazer essa mudança é necessário uma grande quantidade de energia colocada dentro daquele aspecto da vida, que naturalmente causa um desequilíbrio na própria vida. O que você faz hoje mantém esse patamar. A única forma de você dar um salto significativo nesse patamar é fazer coisas diferentes, colocar coisas novas aí, dedicando mais tempo e energia, e que isso inevitavelmente vai causar um desequilíbrio em outras áreas da vida. Não é incomum você ver história de empreendedores que construíram coisas muito grandes, aonde eles criaram uma obsessão muito grande para a criação daquele projeto, quando ele teve a ideia, quando ele teve a visão, e por causa disso ele teve um desequilíbrio muito grande na própria família, na própria saúde, nas amizades, em várias outras áreas da vida, porque para você sair do patamar que você está para ir para um outro patamar, é necessário que seja colocado ali uma quantidade de energia muito além e diferente da que você está colocando hoje. E essa energia vai sair de outras áreas da vida que hoje estão em equilíbrio. Eu mesmo, quando decidi empreender, por exemplo, eu tinha uma vida onde eu tinha um emprego legal, eu tinha acabado de terminar a faculdade ali, eu tinha uma rotina, eu tinha um padrão de vida ali, eu tinha uma vida social, e quando veio o clique do vou criar o meu próprio negócio, eu desenvolvi dentro de mim uma obsessão muito grande por fazer aquilo dar certo. A partir do momento que eu vi a possibilidade, né, eu tive a visão, eu enxerguei que aquilo poderia ser criado. Essa obsessão grande fez eu dedicar uma quantidade de tempo e energia ao meu trabalho, ao meu negócio, à construção do que eu queria, além do que eu já colocava no patamar que eu estava antes. E o ato de colocar essa energia fez, por exemplo, que eu me afastasse de várias amizades. Não porque eu decidi deliberadamente me afastar de amizades, mas simplesmente porque eu estava o tempo inteiro pensando naquele projeto, estava o tempo inteiro trabalhando naquele projeto, e a vida social ficou de lado. E esse padrão, ele sempre pode ser observado. Inúmeras histórias de pessoas que deram certo criando seus negócios, e lembrando que o que vira biografia, o que nós temos acesso através de livros, normalmente são histórias muito fora da curva, né? Então você vai encontrar biografias de pessoas que criaram negócios bilionários. Mas no dia a dia, na vida real, existem várias pessoas que deram saltos significativos nas suas vidas e que conseguiram patamares de resultados muito interessantes e muito legais, só que não são grandes o suficientes para estarem documentados dessa forma. Só que à medida que você tem acesso e conhece as pessoas, você começa a notar que esse padrão está nelas também. Para sair de um patamar e ir para outro, você precisa de um desequilíbrio. A energia que você coloca hoje em cada área da sua vida, nos negócios, na saúde, na família, nos relacionamentos, no desenvolvimento pessoal, no autocuidado e coisas do tipo, ela é o suficiente para manter a vida que você tem hoje, nesse patamar. Se em uma dessas áreas você deseja dar um salto, isso naturalmente vai causar um desequilíbrio, porque a quantidade de energia que tem que ser colocada nessa área para sair do status quo que está hoje, sair do patamar que está hoje,
é demasiadamente alta. E isso, naturalmente, vai causar um desequilíbrio, porque nós temos uma quantidade limitada de energia, temos uma quantidade limitada de tempo para pensar e executar coisas. Então, quando nós colocamos mais intensidade em uma área, é natural que passamos a colocar menos tempo em outra área. E aí, por que eu estou falando tudo isso e por que eu acho interessante você ter essa reflexão? Primeiro, para entender que, fazendo as mesmas coisas que você vem fazendo e vivendo a vida do jeito que você vive hoje, o resultado provável mais esperado é os mesmos resultados que você tem hoje. Fazendo as coisas do jeito que estão sendo feitas até hoje, o resultado esperado são resultados semelhantes ao que nós temos hoje. Grandes saltos na vida sempre vêm de colocar muito mais energia dentro de uma área do que você coloca hoje, porque o que você coloca hoje garante os resultados que você tem hoje. Então, se você quer dobrar, triplicar, quadruplicar, multiplicar por 10 os seus resultados, por exemplo, financeiros, provavelmente você vai ter que colocar uma quantidade de energia muito grande dedicada a isso, porque a energia que você coloca hoje, ela é o que mantém o que você tem hoje. É necessário, através de uma obsessão, colocar mais energia nisso e entender que sim, vai acontecer um desequilíbrio. Mas é importante entender também que esse desequilíbrio ele não é eterno. Depois que você tem determinados resultados, depois que você faz esse salto, você consegue adaptar e ajustar a sua rotina e a sua vida para reequilibrar e passar a viver nesse novo patamar. A nossa vida, a nossa rotina se adapta a esse novo patamar e aí você pode correr atrás de coisas que foram deixadas para trás em detrimento desse crescimento que você buscou. A consciência disso é muito importante, para você entender que às vezes você vai causar esse desequilíbrio, certas áreas da sua vida vão degringolar por enquanto, mas você tem a consciência e a clareza do porquê você está fazendo isso. É uma troca consciente. Eu estou trabalhando 15, 16 horas por dia e com isso eu perdi o contato com os meus amigos, porque eu tenho uma visão. Eu sei aonde eu quero chegar, e eu estou aceitando que eu tenho que fazer essa troca, porque se eu não fizer, o outro caminho é ficar no mesmo patamar que eu estou, que também seria uma escolha válida desde que seja feita de forma consciente. E aí o ponto da obsessão é que, praticamente sempre, o que motiva alguém a aguentar esse desequilíbrio é essa obsessão. Essa obsessão alimenta uma pessoa conseguir colocar 15, 16 horas por dia em um projeto, lidando bem também com as coisas que ela está deixando de lado por causa disso, e fazer isso pelo tempo necessário para ter o resultado que ela busca ali. Poucas vezes na vida eu vi alguém conseguir dar um salto significativo em alguma área da vida sem ela ter essa obsessão em relação àquela área. Eu tenho, por exemplo, amigos que do nada colocou uma energia muito forte na parte física e a pessoa que era um gordão virou uma pessoa sarada, rato de academia. Só que em algum momento despertou alguma coisa aqui dentro onde ele criou uma obsessão por aquilo. E isso levou ele para um outro patamar. E, consequentemente, fez com que ele olhasse com menos intensidade para alguma outra área da vida. E essa pessoa que eu tenho aqui na minha cabeça, eu sei exatamente que a área que ficou deixada de lado é a parte profissional. Mas criou uma obsessão dentro de uma área e deu um salto muito grande dentro daquela área. A obsessão é um combustível para nós colocarmos a energia necessária para ter um salto significativo em alguma área da nossa vida. E o ato de colocar essa energia necessária para dar esse salto causará desequilíbrio. Depois que o resultado vier, é possível reequilibrar as coisas. Todo mundo tem apenas 24 horas por dia, todo mundo tem uma expectativa de vida relativamente semelhante, todo mundo tem uma quantidade de energia disponível no dia para colocar em determinados projetos. Por causa disso, não dá para ser excepcional em tudo. É uma, duas, talvez 3 coisas na vida que nós conseguimos ser muito bons. E normalmente ser muito bom mesmo é em uma só. E para dar um salto de resultados, para sair de um patamar, e mesmo que você esteja crescendo assim, você ir de fato para outro patamar, dar um salto grande, não basta fazer o que está sendo feito até hoje. É necessário uma quantidade maior de energia e dedicação àquilo, e o efeito colateral disso será, durante um tempo, abrir mão de outras coisas. Depois, você pode reequilibrar a balança. Depois, quando você tiver naquele resultado próximo do que você gostaria, você pode diminuir um pouco o ritmo apenas para manter e se dedicar a áreas da vida que foram deixadas de lado. Inclusive eu falo isso por experiência própria.
Existiram períodos da minha vida que eu trabalhei 15, 16 horas por dia. E hoje eu não faço isso definitivamente. Com a consciência que, se eu quiser dar um salto relativamente grande, eu vou ter que voltar a fazer. Mesmo que não seja no número de horas, afinal os recursos são outros hoje, mas uma quantidade de energia, dedicação e foco na área profissional teria que ser necessário para dar um novo salto. Só que hoje eu posso reequilibrar outras coisas que ficaram de lado nessa época, onde eu colocava essa quantidade de energia para dar o salto que eu dei naquele momento até o que está hoje. Isso é o que eu gostaria de compartilhar aqui com você, espero que tenha feito sentido e ajude você a refletir a respeito das suas ações e da construção do seu negócio e da sua carreira. Amplie o seu campo de observação quando você ver pessoas que conseguiram dar um salto, veja que elas pagaram um preço por aquilo, consciente ou não, elas pagaram um preço, e na maioria das vezes você vai ter que pagar um preço também para dar um salto. Às vezes você não está pagando esse preço e é justamente por isso que não está vindo esse salto. Às vezes você nem quer pagar esse preço e nem quer dar esse salto, mas você talvez tenha a expectativa de que é possível dar esse salto, mas no fundo você não quer pagar esse preço, e tá tudo bem se esse for o caso também. O ponto dessa reflexão é justamente entender isso, é justamente ter mais recursos para refletirmos a respeito do que vamos fazer. Eu sou Luiz Passari, aqui eu falo primordialmente sobre construção de negócios na internet com base no seu conhecimento, então criação de cursos, mentorias, consultorias, produção de conteúdo, usando aquilo que você sabe, aquilo que você tem de experiência, aquilo que você estudou durante décadas, transformar isso em formas de você monetizar. E claro que, relacionado a isso, existem assuntos paralelos e complementares como esse que eu trouxe aqui. Se você é novo no canal, se inscreve, faz todas aquelas coisas de YouTube, né? Dá o like, deixa um comentário, mas o que eu sempre peço para quem tá aqui é entrar na aba vídeos do canal e dar uma maratonada em outros vídeos que eu tenho aqui, porque a maioria deles são atemporais, onde eu discorro sobre um fundamento. Fundamentos são aquelas coisas que nunca mudam ou demoram muito para mudar, mas estão sempre presentes, independente do momento que nós estamos vivendo. Então, mesmo vídeos feitos há um ano atrás, você pode assistir que eles vão ser super atuais, que eles vão ser sobre assuntos que certamente vão agregar no seu negócio e na sua vida. Não faço promessas, mas trago clareza. Seja muito bem-vindo, obrigado por assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.